Olá, para você que nos acompanha em mais um podcast Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é via Zoom. E o nosso convidado é o delegado da Polícia Federal, Marco Smith, é nosso segundo bate-papo já. No primeiro nós falamos um pouco sobre a sua linha de pesquisa para a dissertação do seu mestrado, mas hoje nós vamos falar sobre a Polícia Federal, nós vamos falar sobre a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, que é chefiada por ele oficialmente, a partir dessa terça-feira, dia 18 de abril, quando saiu a sua nomeação. O Marco Smith já é um delegado bastante experiente na região de fronteira, já está na fronteira em torno de 15 anos, né? E volta para a delegacia de Foz do Iguaçu, né? Seja bem-vindo, delegado. Boa tarde, bom dia, boa noite, uma saudação a todos os ouvintes, e especialmente a você, e muito obrigado pelo novo convite. Obrigada por ter nos atendido, justamente no dia que assume aí as funções. Hoje foi publicada, né, minha nomeação no Diário Oficial para chefiar aqui a Delegacia de Foz do Iguaçu. Bom, já é um conhecedor bastante experiente da dinâmica de fronteira, já atuou, né, na delegacia de Foz do Iguaçu, estava na delegacia de Cascavel. Efetivamente, o que representa isso na sua carreira profissional? Eu já tive uma passagem por Foz do Iguaçu, né, eu fui chefe de operações aqui, e sou o primeiro delegado, né, da história da Polícia Federal a chefiar as 3 unidades de fronteira do Paraná. Eu fui chefe de Guaíra, fui chefe de Cascavel, e agora chefio Foz do Iguaçu. Eu acho isso, para a carreira, não me importo muito, não, assim como alguns colegas que desenham, né, os passos da sua carreira. Para mim isso não é muito importante. Para mim o que interessa é a experiência que eu trago, né, porque Foz do Iguaçu é uma unidade gestora, né, é a única delegacia no Brasil que gere os recursos a serem utilizados. E ela gere os recursos de Foz do Iguaçu, de Guaíra e de Cascavel. Então, eu acho que essa experiência, nas outras 2 delegacias, nas co-irmãs, vai ser bastante importante para fazer uma boa gestão por aqui. Bom, por falar nesse guarda-chuva, né, na região de fronteira, até para quem nos acompanha em outras regiões do país, é uma região bastante delicada, de bastante vulnerabilidade, sobretudo em termos de segurança pública, porque é por onde passa parte importante das drogas, armas e munições que abastece o crime organizado brasileiro. Tem alguma mudança na atuação a partir da sua chegada? Toda vez que eu assumo uma delegacia, já é natural que se espere um incremento na atividade operacional, né? Até porque esse é o meu perfil, eu sou um pouco mais voltado para a parte operacional. Nós vamos intensificar aqui a fiscalização, fundamentalmente na Ponte Internacional da Amizade e na região do Lago de Itaipu. E para ter sucesso nessa missão, nessa intensificação da fiscalização, nós vamos contar bastante com a parceria e a coordenação dos trabalhos com a Delegacia de Guaíra e a Delegacia de Cascavel. Porque se já não fazemos uma segurança pública completa e satisfatória apenas usando a Polícia Federal, só os meios da Polícia Federal, nós fazemos várias parcerias com outras forças. Imagina se nós não coordenarmos as nossas próprias delegacias, as nossas próprias unidades. Aí o serviço prestado à população ele vai cair de qualidade e de quantidade também. Então nós vamos procurar acentuar essa colaboração entre as 3 delegacias. Como é que a gente está hoje em esquemas operacionais, sistemas de inteligência, de vigilância? A gente sabe que efetivo nunca vai ser suficiente, mas para isso a gente também pode contar com a tecnologia, né? Como é que você É, recebe a delegacia de Foz? o efetivo nunca é suficiente. Se a gente lembrar que os americanos têm em torno de 25 mil homens para patrulhar a fronteira com o México e as drogas continuam entrando, essa simples constatação mostra que simplesmente efetivo não resolve o problema. Nós temos que usar a inteligência, nós temos que buscar o proveito do crime, né, o dinheiro, o criminoso, nessa particularidade, o criminoso internacional, ele está no métier atrás de dinheiro, de lucro.
Então, nós focamos bastante a nossa atuação em não permitir que o crime seja vantajoso, né? Em ir atrás entre aspas, lucro do crime. A delegacia aqui, por óbvio, né? Nunca nenhum chefe vai achar que está com todas as ferramentas à sua disposição. Nós precisamos reforçar alguns pontos, no meu entender, né? Como meios de vigilância eletrônicos, seja móveis ou seja fixos. Eu entendo que esse é o caminho, essa é a tecnologia que deva ser usada. A vigilância através de meios eletrônicos, sejam eles fixos ou móveis, ou seja, pontos de observação, como câmeras e utilização de drones, por exemplo. Então, a gente sabe também que os recursos que estavam previstos para a delegacia e, por consequência, para todas as delegacias da região de fronteira, as 3 delegacias, ele era bem pequeno, né? Ele era limitado, inclusive, que poderia colocar em risco algumas ações, algumas atividades. Como é que a gente pode considerar hoje questão orçamentária para o ano de 2023? O orçamento, né, tanto da Delegacia de Foz quanto de Guaíra e de Cascavel, ele foi aprovado o ano passado, no governo anterior. O orçamento, numa primeira olhada, ele era, né, francamente insuficiente para desenvolver todas as atividades necessárias. Nós estamos realizando alguns projetos, né, que serão levados ao Ministério da Justiça, que já sinalizou favoravelmente a sua implantação, e esses projetos vão trazer um orçamento adicional, né, por parte desse governo para a realização de um serviço de excelência, né? É o que a gente pretende, mas que seja adequado à região, o que o orçamento anterior não permitia, né? A gente consegue falar em cifras? Nós estamos falando aqui para Foz do Iguaçu em torno de 20% abaixo, a Foz do Iguaçu, as 3, né? Em torno Uhum. de 20% abaixo do necessário para custeio apenas das unidades, né? Ou Isso seja, para é manter bastante. funcionando. Para manter funcionando, seria 20% a menos. Então, são orçamentos que estão na casa de 20 milhões. E nesse momento, então, seriam necessários em torno de 24, 25 milhões para deixar tudo redondo, ou os 20 milhões seriam suficientes para deixar Não, tudo na caminhando? verdade, não. Na verdade, quando você faz os cortes, você acaba tendo um pouco de sobra orçamentária, mas simplesmente manter a delegacia a, não é o objetivo e não é a pretensão, tanto da direção geral, quanto do nosso superintendente regional, quanto minha, né? Eu não vim aqui para manter as coisas do jeito que estão. Eu fui nomeado exatamente para dar uma incrementada nessa área operacional. E a área operacional ela é sempre cara. Sempre que você coloca um barco na água, você coloca uma viatura para fazer patrulhamento, você não pode contar apenas e tão somente com o gasto de gasolina. Você tem que lembrar que o gasto de manutenção vai aumentar, porque está sendo mais usado. Você vai acabar tendo um sinistro ou outro em perseguição, etc, etc. Até mesmo acidentes naturais, como um barco que acaba atingindo uma pedra com a rabeta, isso dá um custo elevado. Então, assim, aí você não consegue usar valores absolutos, né? Você tem que aumentar numa quase que geometricamente. E isso é o que a gente está conseguindo, e se Deus quiser vai dar tudo certo, junto ao Ministério da Justiça. Você já estava em operação, né, em Foz do Iguaçu, mesmo antes de sair sua nomeação, né? Eu estava em missão aqui, Missão. até para Missão. conhecer os desafios, né? Já fazendo os levantamentos e preparar esses projetos para conseguir aumentar a atividade operacional da delegacia. Uhum. Além da questão de crime organizado, questões, né, problemas transfronteiriços, a gente também tem dois aspectos que foram muito debatidos na imprensa nos últimos meses. Um deles diz respeito à questão dos sequestros relâmpago das extorsões que estão sendo sofridas por brasileiros do lado paraguaio. E uma das reclamações, inclusive, das vítimas era que não estava encontrando muito respaldo na Polícia Federal para auxiliar nesse processo. A Polícia Federal participa dessas investigações? Então, nós vamos nos inteirar dessas investigações, vamos participar sim, até porque esse crime ele acaba tocando o território brasileiro, né? Apesar de ser cometido no Paraguai,
em quase 100% dos casos, o brasileiro acaba sendo extorquido através de Pix. O Pix é um sistema brasileiro, é um sistema que ocorre no Brasil. Então, esse crime, ele toca o solo brasileiro e atrai a atribuição da Polícia Federal, no meu entendimento, né? Então, nós temos já uma reunião na semana que vem com autoridades paraguaias e vamos discutir, sim, esse assunto. E as pessoas que são vítimas do lado de lá, porque a gente sabe que tem um número muito grande que não se sente confiável em chegar na Polícia Paraguaia e fazer o registro das ocorrências. Elas podem recorrer também aqui à Polícia Federal no lado brasileiro? Sim, nós vamos atender esses brasileiros, estamos finalizando aqui a confecção de um sistema para que essas pessoas possam fazer o registro, né, dessa ocorrência pelo computador e de duas formas. Tanto algo similar ao boletim de ocorrência eletrônico da Polícia Civil, quanto as denúncias de forma anônima, especificamente para esses crimes que estão sendo cometidos no Paraguai. Certo. E se a pessoa quiser fazer isso pessoalmente, então ela pode também. Ela pode ir na delegacia, pode procurar a aduana. Pessoalmente, sim, pessoalmente ela pode, mas na verdade é muito mais fácil, tanto para a vítima quanto para a polícia, que ela preencha esses dados online, porque menos tempo e todas as informações que serão necessárias e que são importantes para a investigação, elas já serão solicitadas nesse formulário. Uhum. A gente tem uma previsão de quantos formulários deve entrar, está Em torno disponível? de 15 dias. Em Em torno de 15 15 dias. na própria página da Polícia Federal, Na página da Polícia Federal aqui de Foz do Iguaçu. de Sim. Foz do Iguaçu, certo? Depois a gente coloca o endereço certinho na descrição do vídeo e aí as pessoas também poderão ter acesso também em outras plataformas que a gente vai divulgar. Outra situação também que tem ganhado uma repercussão importante é a questão do atendimento aos estrangeiros. Em Cascavel, a gente tem tido filas intermináveis, né? Muita gente. Acredito que Guaíra e Foz do Iguaçu também comunguem problemas com atendimento. Como é que está nesse momento? E o que deve ser feito com base nos atendimentos aos estrangeiros? Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos tido reclamações quanto à qualidade do atendimento, né? Não tanto quanto a espera mais na migração para o Paraguai do que no registro do estrangeiro. Esse problema nós esperamos que seja resolvido através da colocação no ar de uma avaliação do atendimento recebido. Então, quando a pessoa ela se cadastra para receber o atendimento, ao final do atendimento ela vai receber um link para ela avaliar como foi aquele atendimento. Então, você vai individualizar quem foi o servidor que fez esse atendimento e você vai poder capacitar esse servidor para prestar um melhor atendimento ou, se for o caso, tomar outras medidas de cunho administrativo com relação a isso. Acredito que a qualidade do sistema e do atendimento dos estrangeiros vai melhorar bastante. Com relação à quantidade de pessoas, né, nós tivemos umas reuniões preliminares aqui com as autoridades de turismo de Foz e vamos buscar assinar um termo de cooperação técnica, né, para que essas entidades de turismo possam contribuir com a Polícia Federal na realização fundamentalmente da imigração. E em Cascavel? Em Cascavel, já o delegado Jackson foi nomeado na sexta, salvo engano, até a minha nomeação para cá dependia da nomeação dele aí, para que não ficasse sem chefe. Ele já está prestes a inaugurar um novo prédio administrativo, né, ao lado da delegacia, que já vai melhorar bastante o ambiente de atendimento, e já foram feitas auditorias para buscar formas de agilizar o atendimento ao estrangeiro, né, porque para aumentar a quantidade de servidores, nós dependemos de algumas burocracias próprias do governo, né, que demorariam um pouco mais. Então, está se buscando maior eficiência no sistema e a última vez que eu chequei, essa eficiência já tinha melhorado em torno de 20%. Então, assim, ao longo do ano, não podemos prometer para o mês que vem, mas ao longo do ano, essas filas elas devem diminuir sensivelmente. Bom, porque a gente possa caminhar para a reta final, a gente sabe também que seu horário é bastante limitado, até porque hoje é o primeiro dia. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e se a gente deixou de tocar em algum assunto que seja extremamente importante para se reforçar sobre as delegacias da Polícia Federal na região oeste, na fronteira com o Paraguai, por favor, fique à vontade.
Lembrava, né? A sua audiência vai para o Brasil inteiro, né? Para eles terem uma noção. Essas três delegacias da Polícia Federal, Foz do Iguaçu, Guaíra e Cascavel, elas estão entre as top 4, estão entre as 4 unidades do Brasil que mais fazem flagrante. Né? Nós aqui só perdemos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é a única unidade que consegue lavrar a mesma quantidade que essas três, e logo após as três do Paraná e o Aeroporto Internacional vem Ponta Porã, que também é fronteira com o Paraguai. Acho que isso mostra um pouco a importância dessas três unidades, né? O carinho que a Polícia Federal tem que olhar para essas unidades e, além de, para cima de tudo isso, né? Não só para o Paraná, mas para o Brasil, porque isso aqui é uma porta de entrada para o Brasil inteiro. Não só para essas três cidades, não só para o estado do Paraná, mas para o Brasil inteiro, para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Muito dos crimes que são cometidos nessas cidades, eles adentram o território nacional aqui pela nossa fronteira. Perfeito. Delegado, muito obrigada por ter nos aceito nosso convite para conversar conosco nesse primeiro dia, e as portas estão abertas para qualquer novidade, enfim, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço e entendo que seja uma obrigação, né, como servidor público, prestar contas à sociedade do que está sendo feito, e pode ter certeza que assim que tivermos novidade, nós passaremos a vocês. Muito obrigada. Obrigada e até mais. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós nos vemos nos próximos dias nesse mesmo canal. Até mais. Tchau.